Então, temperaturas e escalas termométricas é a nossa primeira aula. Temperatura é esse conceito que eu disse para vocês, que ele vai nos acompanhar durante toda a física térmica. Não é? Então, temperatura. E aí, você deve, talvez, na sua cabeça, e quem está acordado e quem está aí me ouvindo, talvez na cabeça de vocês, você deve pensar assim, nossa, professor, eu achei que ia ser uma coisa super incrível, tipo, a energia do não sei o que, do não sei o que, não sei o que, e você vem com o negócio de temperatura, essa coisa tão banal, tão simplória que é a temperatura. Poxa, professor, eu não acordei às 9 da manhã para o senhor vir me explicar o que é temperatura, todo mundo sabe o que é temperatura, não é? Pois é, amigo, calma, calma. Temperatura é mais uma dessas coisas na física que a gente sabe o que é, que a gente usa, que a gente pisa em cima, né? Que a gente come no café da manhã, almoça a temperatura. Mas e explicar o que é temperatura? Você já parou para pensar? Provavelmente você explicaria a temperatura falando do calor, da quentura. Pois é, José. Mas não é. O que vem a ser temperatura? Bom, eu disse que tem coisa muito mais profunda por aí, né? Então, nós vamos hoje, além de falar temperatura, tentar separar ela do que calor, tá? Do que é calor. Charles, sobre aquecimento global. Aqui tem uma situação de alguém que está cozinhando e a água ferveu e a mãe manda deixar no fogo alto para ferver mais rápido e tal. Será que isso vale a pena? Eu já adianto para vocês que não. Tá? Por quê? A gente vai entender ao longo desse curso, né? Não adianta, você só está gastando mais gás. Ferveu, ferveu. Ela não vai chegar a uma temperatura maior do que isso, não é? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a energia térmica. Tá? Primeiro conceito de hoje, energia térmica. Tá? Você deve imaginar que é calor. Quase acertou, mas toma cuidado. A energia térmica é a energia do movimento de translação e de rotação, de vibração das partículas de um corpo. Não, professor, não pode ser. É. Eu costumo, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer né, quando eu dou aula no segundo ano, que tudo é energia. Tudo é energia. A luz é energia, o som é energia, o calor é uma energia, temperatura quase é energia, matéria é energia, né, de acordo com a relatividade de Einstein, matéria, agora até a própria matéria é energia, então tudo é energia. Tá? Então, a energia térmica, que você deve imaginar que está relacionado com calor, como de fato está, mas o que é isso? Nada mais é do que uma energia do movimento das partículas. E como vocês estudaram no segundo ano, né, tudo que se move, tudo que tem velocidade, tudo que tem movimento em relação a um dado referencial, possui energia. Como é que é o nome dessa energia? Energia cinética. Energia cinética. Então veja, se as partículas de um dado corpo estão em movimento de em movimento de translação, em movimento de rotação, em movimento de vibração, isso quer dizer que todas elas possuem energias e energias cinéticas, tá? E térmica, a energia térmica é a soma de todas as microenergias cinéticas de todas as partículas que compõem um corpo.
Então, vocês estão começando a perceber que temperatura é um pouco mais profundo o conceito. Inclusive, né, como já está aqui embaixo, ele está relacionado a esses processos microscópicos. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente olha para um corpo, né, um corpo estático de acordo com o nosso referencial, não é? Ele está parado. Mas ele é composto por partículas que estão em constante agitação, rotação, translação, vibração. Ou seja, toda a matéria é constituída por partículas que estão em constante movimento, ou seja, que possuem energias cinéticas. Se eu pudesse microscopicamente ir lá, calcular, somar todas as microenergias cinéticas de todas as partículas, e fizesse a soma de tudo isso, eu teria o valor da energia térmica que aquele corpo armazena, que pode ser chamado de energia interna, energia térmica armazenada em um corpo ou em um sistema. Certo? E temperatura está relacionado com essa energia térmica e calor também. Mas temperatura é calor? Não. Temperatura é a energia térmica? Não. Tá? O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física macroscópica relacionada a movimento de partículas, movimento microscópico. Então, ela é uma grandeza que está relacionada ao que está acontecendo microscopicamente dentro do corpo. Está relacionada a quê? A justamente esta vibração, essa agitação das partículas que compõem o corpo. E o que é o calor? Essa a gente usa, dia tá calor, fez calor, calor, blá 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 blá, né? Primeiro, não dá para fazer calor, não dá para sentir calor. Claro, né? Que eu não vou falar para vocês, meu Deus do céu, né? O cientista chato, para de usar, estou com calor, fiz calor. Pode usar, tá bom? Mas saiba o que é calor de verdade. Saiba que um dia aquele professorzinho lá explicou, calor na verdade não é isso aí não. Não é uma sensação, tá bom? Calor que também pode ser chamado, o que é o calor? Então, veja, ele é algo muito próximo da energia térmica. Então veja, a energia térmica é a soma das energias das partículas, né? Ela está armazenada no corpo. O calor é quando esta energia está fluindo de um sistema para o outro, de um corpo para o outro. Entendeu? Parece uma questão de chatice dos físicos. Meu Deus do céu, para que fazer uma coisa dessa? Mas enfim, essa é a definição. Então veja, o calor, se você abrir o seu livro, talvez você possa achar essa frase lá. O calor é a energia térmica fluindo. É a energia térmica em trânsito entre dois corpos. Uma vez uma aluna colocou na prova que era energia térmica em transe. Não, em trânsito. Ou seja, quando você tem dois corpos e o calor está fluindo a energia térmica está fluindo entre eles. Essa energia térmica fluindo é calor. Quando ela não está fluindo, ela está armazenada, é energia interna. Então vocês percebem que calor e energia térmica estão assim, ó, juntinhos, grudados, colados, não é? Tipo unha e carne. São praticamente a mesma coisa. Tá? Então a energia térmica, ela é a soma dessas energias, das partículas, do sistema, de um corpo, etc. Quando ela está armazenada no corpo, é chamada energia interna. Quando ela está fluindo de um corpo para outro, é calor. E quando ela não está fluindo, daí não é calor. Só pode chamar de calor quando está fluindo. Você entendeu ou não entendeu? Espero que você tenha entendido, entendeu? É um bagulho chato isso aí, né? Por que fazer isso? Só para criar um novo conceito? Pois é, não sei. Poderia só chamar o calor de fluxo de energia térmica. Então, eu vou reescrever os livros de física, tá bom? Não vou tirar essa palavra calor. Então, pensa nisso. O que é calor? É o fluxo de energia. Será que é fluxo, né? Uma coisa indo de um lugar para outro, passando de um lugar para outro. É o fluxo. É uma troca de energia térmica, pode dizer assim. Também. Esse é o calor. Beleza? Equilíbrio térmico
Muito simples. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando dois corpos estão à mesma temperatura. Simples, simples. Então, inclusive tem uma lei zero da termodinâmica lá que fala que se eu estou em equilíbrio, se eu estou em equilíbrio com o corpo A e estou em equilíbrio com o corpo B, o A e o B também estão em equilíbrio entre eles. Mas é claro, né, gente? Se eu tenho a mesma temperatura que o A e eu tenho a mesma temperatura que o B, é porque os dois também têm a mesma temperatura. Tá certo? Beleza, tranquilo. Se a Giovana tem a mesma idade que a Maria e que a Yasmin, é porque a Yasmin e a Maria têm a mesma idade. Ou não. Quem é doido de fazer uma coisa dessa? Mas claro, né, para variar, o que a gente faz, né, tirar um recorte do conceito científico por trás que é mais profundo. O que acontece? Uma coisa que é muito importante para nós é entender o equilíbrio térmico como algo é, 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 natural e espontâneo. Está escrito aqui, ó, espontaneamente, tá? Eles trocam calor ou eles trocam energia térmica, né? Que é a mesma coisa. Um passa energia térmica para o outro, energia térmica passando chama de calor. Tá? O que acontece? Quando você tem na natureza dois corpos em contato de temperaturas diferentes, há uma tendência natural que eles se equilibrem. Certo? Tá? Isso aqui a gente vai discutir muito mais ainda, mas fica aqui o meu alerta para que esse é um processo, repito, natural e espontâneo. O que isso quer dizer? Natural, que ele acontece naturalmente. Você não precisa forçá-lo para acontecer. Espontâneo. Ela acontece na natureza espontaneamente. O que quer dizer também que, se ninguém fizer nada para atrapalhar, ele vai acontecer. Ou seja, se dois corpos têm temperaturas diferentes e houver a possibilidade deles trocarem calor e se igualar a temperatura, eles vão fazer. Tá certo? E estudar tudo isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes o que a gente quer é impedir essa voracidade da natureza, e as leis da natureza elas sempre vão funcionar. Né? E isso está relacionado a um outro princípio científico que é a gente diminuir tensão, a gente dividir. A natureza nos ensina muito isso, né? Dividir energia. Se eu tenho mais calor, se eu tenho uma temperatura maior que você, é porque eu tenho mais energia térmica. Então eu vou dividir com você até a gente se igualar. É assim que faz na corrente elétrica, na energia elétrica. Tudo na natureza tende a um estado de equilíbrio, de menor tensão, de menor diferença entre pontos. Sabe por que a coisa cai? Que eu solto minha caneta e ela cai? Porque aqui ela tem energia potencial. Lembra? Vocês estudaram isso? Professor Leonardo, bons tempos, né? Saudades, meu Deus. Olha aqui. Por que ela cai? Você sabe por que ela cai? Porque aqui ela está energizada. E ela vai para um lugar onde ela tem menos energia. Né? Buscando um estado de menor tensão, de menor energia. Então, por exemplo, você sabe por que você sente frio nos dias frios? Por causa dessa voracidade da natureza, por causa dessa lei da natureza de que o equilíbrio térmico deve sempre, naturalmente, espontaneamente ocorrer. Aí você pega, olha no seu celular aí do Nokia, seu Nokia tijolão aí, tá 10 graus. Pô, seu corpo tá a 30, irmão. Sabe o que vai acontecer? Naturalmente, você vai tentar entrar em equilíbrio térmico com o mundo que está a 10 graus. E aí não vai dar muito bom para você, não. É por isso que a gente estuda e a gente vai bolou ao longo do universo, ao longo da evolução, né, formas de evitar essa troca de calor que a gente quer. Então, a gente foi pesquisar materiais que vão impedir essa troca de calor, porque na maioria das vezes a gente quer impedir. Né? Algumas outras vezes a gente quer potencializar a troca de calor, então a gente precisa entender como é que ele troca de calor. Mas isso é um assunto para as próximas aulas. Não perca neste mesmo canal, neste mesmo horário. Bom, eu acho que faltou um slide aqui sobre definição de temperatura. Então, veja só. Nós temos aqui
alguns amigos novos, né? Quer dizer, temperatura não é novo, né, para ninguém, né? Calor também não, né? Vamos chamar de novo, não. Mas enfim, a gente tem alguns conceitos importantes aqui. Calor, calor. Olha, gente, lembra da minha letra como era lá no quadro, tá? Porque escrever aqui na tela não é fácil. Calor, energia interna, energia interna, certo? Esses dois aqui são energia térmica. Consegue entender o que eu estou escrevendo? Esses dois são energia térmica, tá? O calor é a energia térmica fluindo. E a energia interna é a energia térmica armazenada em um corpo ou em um sistema. Beleza, professor. E o que é a temperatura? A temperatura mede com quente ou com frio, que tal uma coisa. Bom, como eu disse, né? A temperatura é uma coisa que a gente sabe muito bem usar, né? Todo mundo usa. Meu filho adora ver previsão do tempo, né? É o louco da previsão do tempo. É uma Maju aqui de casa, enfim. Todo mundo sabe usar a temperatura, mas o que ela é de fato? Bom, a temperatura de fato, ela é uma forma de medir a agitação termomolecular das partículas, tá bom? Eu vou pôr um texto aqui antes de mandar, aliás, eu vou mandar para vocês todos os slides que eu usar na aula, terminou a aula, crio um PDF e mando para vocês. Esse aqui, antes de criar um PDF e mandar para vocês, eu vou pôr aqui um slide com essa definição de temperatura. Tudo bem? Então, temperatura é uma forma de medir a agitação termomolecular das partículas de um corpo, ou de um sistema, né? Tá? Daquilo que você está medindo a temperatura. Professor, mas a agitação termomolecular não é energia interna, energia térmica? Calma, ó. Energia térmica é a energia cinética da soma, da vibração, da translação, da rotação das partículas. Então, energia térmica é como se eu pudesse somar todas as energias cinéticas de todas as partículas e somando das, sei lá, bilhões de partículas de um corpo, de energia da minha tampinha aqui, né? E pudesse somar elas todas. A temperatura, eu vou escrever isso aqui, ó. Temperatura não é energia. Temperatura não é energia. Calor é energia, energia térmica é energia, claro, energia térmica também é energia. Temperatura não é energia. Temperatura é uma forma de medir o quão agitado estão as partículas de um corpo, de um sistema. Então, eu falei que é uma medida. Se você olhar no livro, no Google, você vai achar a medida do nível de agitação ou do grau de agitação das partículas. Né? Então, a ideia é essa: quão agitadas estão as partículas de um corpo. Né? Isso é a medida de temperatura. Então, você vai perceber que é o seguinte: temperatura a gente não mede em joules. Vocês estudaram muito energia mecânica o ano passado, né? Unidade de energia no SI, joules. Você mede temperatura em joules? Não. Por quê? Porque temperatura não é energia. O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza estranha, né? É uma medida do quão agitadas estão as partículas. Mas temperatura, por sua vez, ela está diretamente relacionada com a energia térmica. Porque quanto maior a agitação, maior a energia cinética, maior a energia térmica das partículas. Então, lembra lá no primeiro bimestre do 2019 que a gente falou assim, a massa e a inércia. Massa e inércia é a mesma coisa? Não. Mas a gente pode dizer que a massa é uma forma de medir a inércia. É a forma de expressar a inércia em um número. É a mesma coisa. Temperatura é energia térmica? Não. Mas temperatura é uma forma de expressar a energia térmica de um corpo em um número.
certo? O que é temperatura? Temperatura é uma grandeza que está relacionada a processos microscópicos. Ao quão agitadas estão as partículas de um corpo, né? O nível de agitação, o grau de agitação das partículas de um corpo. Isso é temperatura. Pois é, professor. E daí como é que mede, então, a temperatura ambiente? Pois é, você mede o nível médio de agitação das partículas. E como é que você mede isso? Pois é, não mede. E agora? Não mede. Como é que você mede temperatura? Não mede. Com agitado, uma agitação, duas agitações, três agitações. Unidade de medida no SI para agitação. Não tem. Não tem. É por isso tchan, 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 que o tema da nossa aula é temperatura e escalas termométricas, ou seja, escalas de temperatura. Por que eu tenho escalas de temperaturas, pessoas e pessoas? Porque eu não posso medir temperatura. Então eu crio uma escala de comparação. Aliás, a escala é isso, né? Toda escala é de comparação. Menos aquela loja de roupa escala. Nem sei se tem mais lá no centro. Eu acho que vocês não devem conhecer, então não foi boa essa piada, não é? Desconsidere. Te apaga na edição. Editor, por favor. Toda escala é de comparação. Por que a gente tem escala de temperatura? Porque eu não consigo medir temperatura. Então, eu crio uma escala de comparação. Então, vocês devem conhecer muito bem a escala Celsius, né? O João conhece com certeza a escala Fahrenheit. Primeira atividade avaliativa tem que escrever Fahrenheit certinho. Fahrenheit. Escala Kelvin. São as 3 escalas mais famosas que a gente vai ver a partir de agora. Que viagem é essa, hein, maluco? Não esperava por isso, não é mesmo? Samuel, não esperava, não é mesmo? Bom, então tudo bem. Eu disse então para vocês que não dá para medir temperatura, então por isso a gente criou a gente não, né? Criaram-se as escalas de temperatura. Por quê? Porque temperatura vou repetir, que eu já falei hoje. Vou. Temperatura é a medida do nível de agitação termomolecular das partículas, o nível de agitação das partículas, ou do nível de agitação térmica das partículas. Escreva da forma que você achar melhor na redação que eu vou pedir para vocês, tá bom? Tudo bem. Então, o que eu vou fazer? O que o Cláudio Celsius, lá na 1700 e há muito tempo atrás, olha, o Celsius, coitado, morreu com 43 anos. Né? O que ele fez? Ele bolou uma escala bem legalzinha de usar, tá? Que não é à toa que é uma das que nós usamos no Brasil, os países latinos todos usam, né? É uma das mais usadas no mundo. E a escala Celsius. O que ele fez? Olha a ideia. Ele falou o seguinte: eu vou pegar o ponto de fusão e o ponto de evaporação ou de ebulição da água. Vou dividir o intervalo entre esses dois em 100 e pronto. Vou chamar o ponto de temperatura de fusão do gelo de 0 e de ebulição do zero de 100. E vocês já sabiam, né? A água congela a 0 graus e ferve a 100. Sim, considerando a pressão normal. Agora, meu pequeno mamífero, o que eu preciso que você entenda, pequenos gênios, futuro da nossa sociedade, é que isso não é um resultado de uma experiência que Cláudio Celso estava no seu laboratório e de repente ele disse: eureka, a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Não, meu bem. É uma escala que ele criou. Costumo dizer que a coisa foi muito mais parecida com isso. A escala é minha, a escala é Celsius, o Celsius sou eu, então na minha escala a água congela a 0 e ferve a 100. Ele atribuiu valores. É uma escala. Tá? Não tem nenhum experimento hoje no mundo que você possa fazer e provar que a água congela. Né? Não existe. Ele deu esse valor de 0 e de 100 para o ponto de gelo e para a difusão da água, respectivamente. Ok?
Ok, meninas, show de bola. Vamos aprender a fazer uma escala. A escala é minha, ponto de fusão é 0, de ebulição é 100. Esse era o Celsius, o Instagram. Eu vi no Instagram do Celsius. Tá? Então, claro, é uma escala elegantíssima, por quê? Porque a diferença entre o ponto de fusão e de ebulição da água são 100 graus. Certo? Tá? Então, essa é uma substância que é mais abundante, mais importante, tal, enfim. A água é sempre o ponto de comparação para nós aqui. E aí, você deve estar, não sei se você captou nas entrelinhas, eu sei que tem gente que já pegou, ó. Por que essa escala também é chamada de centígrada? Erradamente, né? Quantos graus está hoje? 20 graus centígrados. Não é centígrados, é 20 graus Celsius. Por que essa escala também é chamada de centígrada? Hã? Por quê? Quantas divisões ele colocou aqui? Quantas? 100. Para quem não fala francês, 100. 100 divisões. Por isso essa escala ficou conhecida também como escala centígrada. Tá ok? Bom, muito legal, a gente conhece muito bem essa escala. Só para finalizar a minha ideia de um conceito que é importante, lembra que eu disse, eu sei que tem gente que está duvidando de mim, né? Mas lembra que eu disse, eu falei assim, ó, você não está medindo temperatura, você está só fazendo uma comparação. É o que o Celsius fez. É o que a gente faz. Por quê? Quando a água congela, tá frio ou tá bom? Um ambiente, se a temperatura do ambiente fosse igual à temperatura que a água congela, tá calor ou tá frio? Tá frio. Tá vendo? O que você faz é comparação. Por que que você olha na previsão do tempo de hoje para Londrina? Cláudia Lima informando a previsão do tempo na sua rádio CBN Londrina. Previsão para um tempo de Londrina hoje é 33 graus. Ah, aí o João já vai ficar ouriçado. Ele falou: vou pôr minha regatinha hoje, vou poder pôr regata hoje à tarde, mostrar os meus bíceps definidos. Por que que você sabe que 33 graus é calor? Porque você já passou por outros dias com 33 graus e você sabe que é um dia quente. Porque ele está 33 graus acima do ponto zero da água, você entende? É nada mais essas escalas que uma comparação. Tá certo, Roberto? Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? Então tá bom. Buenas, buenas. Vamos conhecer a escala que agora vocês têm que aprender a não só pronunciar, tem que mandar um áudio para mim falando Fahrenheit, como também escrever, escala Fahrenheit. A gente estuda a escala Fahrenheit principalmente porque tem uns nojentos lá dos Estados Unidos das Américas. Ih, tá gravando, não posso falar isso. Nossos queridos irmãos norte-americanos. Deus abençoe a América. Saudades imensas. Saudades nunca fui. Não tem dinheiro, infelizmente. Vou chorar aqui depois. Bom, a gente estuda essa escala Fahrenheit principalmente porque os Estados Unidos usa. E alguns países da anglo-saxão lá da Europa estudam também. Né? Se não sabe o que é anglo-saxão, o Giovanna vai explicar para vocês depois isso aí, tá? Escala Fahrenheit. Então, eu vejo muito isso quando eu estou assistindo o NFL, né, futebol americano, melhor esporte que tem no mundo aí. E normalmente a temporada começa em setembro, que tá terminando o verão lá, e ela vai se estender, ela vai terminar lá em fevereiro, ou seja, ela passa pelo alto dos invernos lá dos Estados Unidos. E alguns países a temperatura vai para, já teve jogo a menos 20 graus Celsius, etc. E tal. Então a temperatura é sempre importante, então sempre se falam lá nos jogos, não sei quantos Fahrenheit e tal. E, enfim, né? Então a gente usa bastante. Eu sei que também tem um pessoal aí que viaja para Disney todo ano, né? Os empresários aí que eu conheço. Enfim, vamos lá. O que essa escala Fahrenheit diz? Ó, a escala Fahrenheit, ela não foi criada da mesma forma que a Celsius, tá? Ele escolheu um valor para o ponto de fusão da água e um valor para o ponto de ebulição da água. Não é isso. Tá? Ele queria criar uma escala, o Fahrenheit, ele queria criar uma escala onde as temperaturas ambiente fossem sempre positivas, né?
Ele tomou como base a temperatura corporal. E aí ele criou essa escala aí que é bem diferente para quem nunca usou, né? É, na escala Fahrenheit, a temperatura, a água congela a 0 graus e ferve a 212 graus. Bom, da onde que ele tirou aí o zero, né? É porque ele queria fazer uma comparação com a temperatura humana ali, do corpo humano, enfim, e virou essa escala aí do jeito que virou, tá? Certo? Então, por que essa escala ela é diferentona, e além de ser diferentona, ela não tem a mesma proporcionalidade que a escala Celsius. Ela não é uma escala centígrada, né? Entre o ponto de fusão da água e o de ebulição da água não tem 100 graus. Tem muito mais. Quem é bom de conta aí, né? A Lavínia com certeza já fez essa conta aí. Já, na cabeça ela fez. Tem 180 graus, tá? 180 graus. Bom, vamos passar para a escala mais importante. A escala Kelvin, que foi criada por um cara que nem se chamava Kelvin, né? Mas o nome, o apelido dele, ou sei lá se existe apelido naquela época, mas ele era chamado como Lord Kelvin. Vocês vão ouvir falar bastante dele, porque ele fez muitos estudos dentro da termodinâmica. Meu Deus do céu, como eu falo, já são 10h15. Então, a escala Kelvin, por que ela é mais importante? Porque ela é a escala chamada de escala absoluta. A unidade Kelvin é a escala para medir a temperatura no SI. Né? Vocês lembram das nossas primeiras aulas lá em fevereiro de 2019? Bons tempos. Bons tempos. A escala para medir a unidade para medir temperatura no SI é a escala Kelvin. E por que essa escala é chamada de escala absoluta? Porque a menor temperatura dela é zero, e esse zero é chamado de zero absoluto. Esse carinha, zero absoluto, é outro que tem uma beleza por trás muito grande e que vai nos acompanhar também ao longo de toda a termodinâmica. Bom, vamos entender melhor ah, essa escala Kelvin. Bom, eu deixei aqui, não vou ficar lendo todo o slide para vocês, fica também como material para vocês, mas como que foi que ele desenvolveu a sua escala? O que você precisa entender é que a escala Kelvin ela foi feita depois, né? Uma escala Celsius lá em Celsius 1742, Fahrenheit mais antiga ainda, né? 1708. Inclusive, dizem, né, que Celsius ele queria fazer uma escala melhor que a do Fahrenheit, né, mais usual que a do Fahrenheit. E eu acho que ele conseguiu, né? Professor, mas por que os Estados Unidos ainda usa o Fahrenheit? Bom, primeiro porque eles são diferentões, né? Eles são, né? Não sei se vocês já se ligaram, mas o cara ganha o campeonato nacional da NBA, por exemplo, de basquete dos Estados Unidos, ou do futebol americano dos Estados Unidos, eles são os World Champions. Para quem não fala francês, de novo, o World é campeão mundial. Eles só ganharam o campeonato nacional, mas eles são, né? Enfim, deixa pra lá. Mas assim, tem uma explicação também por que eles usam a escala Fahrenheit, é porque dificilmente você vai trabalhar com temperaturas negativas, né? Entende? Mesmo nos lugares mais frios, lá onde dá menos 20 Celsius, menos sei lá quantos Celsius, ele continua tendo, na escala Fahrenheit, sendo uma temperatura positiva. Tá bom? Bom, e aí eu dizia para vocês que é o seguinte, a escala Kelvin, ela foi feita 100 e poucos anos depois das outras escalas. E o que isso faz de diferença, professor? Faz de diferença que toda aquela história que eu expliquei para vocês na primeira parte, falando das partículas que se movimentam, tal, energia térmica, energia interna, calor, blá, 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 blá. Tudo isso não havia, essas teorias não haviam sido ainda produzidas na época de Celsius e na época de Fahrenheit, certo? Na época de Kelvin, tudo isso já estava em voga. Então ele queria criar uma escala
que fosse uma escala com base na termodinâmica, né, que estava ali em ebulição toda aquela época, né, na época que ele vivia. Então ele foi fazer um experimento com gases, né? Isso é outra coisa que a gente vai ver nesse ano, que você pode alterar a temperatura, pressão e temperatura de um gás. São conceitos que estão interligados, tá certo? E o que ele fez então? Olha só, ele fez um experimento com 3 gases diferentes, mostrando a leitura no termômetro, que são independentes do tipo de gás. Ou seja, o que ele fez? Ó? Ele fez essa medida aqui. Ó. Começou e foi aquecendo o gás. Começou e foi aquecendo, não, alterando a pressão. Começou e foi aquecendo o gás e alterando a pressão. Tá? Então ele criou daí aqueles 3 gráficos ali. Eu vou desfazer o que eu fiz. Consegui, né? A figura é tão bonita, eu fico riscando em cima. E aí, olha só. Acontece que se você pegar qualquer um dos 3 gases e fazer uma projeção da reta, vocês vão ver que o ponto, ó, lembra que isso aqui é um gráfico de temperatura na horizontal por pressão. Que o ponto onde a pressão fosse 0, todos eles teriam a mesma temperatura. Que temperatura é essa? Menos 273,15 graus Celsius. E aí, essa temperatura tornou-se algo assim, supimpa. Eu descobri a roda. Por quê? Porque se essa é a mesma temperatura para todas as substâncias, né? Ele testou tudo, todas vão dar na mesma temperatura. Quando eu chego à pressão 0, peraí, vocês estudaram pressão, não estudaram? Existe pressão negativa? Não, né? Qual a menor pressão possível? 0. Se é que é possível, né? Vamos falar muito disso também nesse curso aqui. As coisas, o 0 existe realmente na natureza? Eu não sei. Eu não sei. Então, menor pressão possível é 0. Não existe pressão negativa. A pressão 0 indicaria que você estaria num vácuo perfeito. E aí eu te pergunto, e o vácuo existe? Não, acho que não. Vácuo perfeito não. E aí, o Kelvin teve a grande sacada que essa temperatura, então, é a menor temperatura possível para qualquer substância no universo inteiro. De Andrômeda a Betelgeuse. De todo o universo com seus 14 bilhões luz de extensão, não pode haver nada mais frio que menos 273 graus Celsius. Ou, ele chamou isso aqui do quê? De 0. 0 Kelvin. Não é um ok, não. 0 Kelvin. E é por essa razão que na verdade não é bem por essa. Vou até desfazer o que eu fiz aqui. Tá? E este 0 ficou então conhecido como 0 absoluto. Por quê? Porque ele representa, então, um estado onde, se você entendeu o que isso significa, você entendeu grande coisa. Se você puder me explicar o que é o 0 absoluto, eu vou ficar muito feliz. Porque você entendeu o que é temperatura também. Veja, eu disse para vocês que temperatura é a medida do nível de agitação das partículas, das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. E eu disse que todos os copos, ainda que estejam completamente parados, as partículas que o compõem estão em constante vibração. Muito vibrante, as partículas, temperatura alta. Pouco vibrante, temperatura baixa. O que representaria uma temperatura 0 de verdade? Pensa comigo. Meninas e meninos de todo o Brasil, vocês que estão conectados comigo neste momento. Se temperatura corresponde ao nível de agitação, o que deveria ser
um zero de verdade, uma temperatura zero mesmo. Uma temperatura onde o nível de agitação fosse zero. Ou, em outras palavras, uma temperatura onde todas as partículas que compõem o corpo estivessem completamente estáticas. Este é o zero Kelvin. Este ficou conhecido como zero absoluto. Por quê? Porque, primeiro, não pode haver uma pressão menor do que zero. Não existe pressão negativa. Então, essa é a menor temperatura possível. Então, nessa temperatura, todas as partículas que compõem o corpo têm que estar completamente paradas. Se temperatura representa nível de agitação, o zero Kelvin representa, então, um zero de verdade. Por isso que ele é chamado de zero absoluto. Porque o zero Celsius, temperatura é nível de agitação. O zero Celsius, meu irmão, minha irmã, não corresponde a zero de agitação. O zero Fahrenheit, meu querido, minha querida, não corresponde a zero de agitação. Mas o zero Kelvin corresponde a zero de agitação. Certo? Isso é o zero absoluto. Se você puder me explicar isso, eu vou ficar muito feliz. Mais feliz do que estou de poder estar em contato com vocês neste momento. E aí... é tão lindo essas coisas. Eu amo, gente. Acontece uma coisa. Acontece uma coisa muito legal. Que depois é o seguinte. O zero Kelvin pode ser atingido? Eu consigo um vácuo perfeito? Não. Então eu consigo um zero Kelvin perfeito? Não. Então ele é um valor. Calma, eu sei que talvez você tenha lido alguma coisa, falando de alguns cientistas, né? Publicaram alguns artigos indicando que alcançaram o zero absoluto, mas calma. Isso aí não temos isso aí, essa teoria sedimentada ainda. Por enquanto, ele não pode ser atingido. Esse ponto seria o ponto de zero temperatura, de zero energia térmica. Todo corpo tem energia térmica, então. Nenhum corpo pode não ter energia térmica. Tá? O zero absoluto seria um corpo sem energia térmica. E vocês vão entender melhor, a gente vai voltar muito nisso ao longo do semestre, né? Vocês vão entender melhor que quando a gente fala de troca de calor, como é que eu esfrio um corpo? Equilíbrio térmico, natural e espontâneo. Como é que eu esfrio um corpo? Você sabe o que a sua geladeira... Cara, que legal. Você sabe o que a sua geladeira faz? Faz isso aqui, ó. Isso aí que tá na tela para vocês. Não, professor, mas a minha geladeira é a Brastemp, Prosdóximo, Inverter, Duplo, Turbo, Freezer, Larry, Panasonic. Ideals for life. Sabe o que ela faz? Ela coloca o alimento que está lá dentro em contato com um gás que está mais frio que o alimento. Olha que lindo isso. E sabe quem faz todo o outro trabalho? A natureza. Ela coloca em contato dois copos de temperaturas diferentes e num processo natural e espontâneo, um vai trocar calor com o outro até eles atingirem o equilíbrio térmico. Sabe o que a sua geladeira faz? Ela apenas propicia o encontro do gás frio com o alimento. Quem faz todo o resto é a natureza. Legal, né? Agora, como é que a gente esfria um corpo? Colocando ele em contato com um mais frio, né? Como é que eu vou fazer um corpo chegar ao zero absoluto, então? É um paradoxo. Eu vou deixar você na cabeça com isso hoje. É um paradoxo. Elis, para você chegar no zero absoluto, você primeiro tem que ter chegado no zero absoluto.
Porque daí se eu tenho um corpo em zero absoluto, eu posso pôr ele em contato com outro, ele vai roubando temperatura, calor desse aqui até chegar no zero absoluto. Entende? Então, para chegar no zero absoluto, você primeiro tem que chegar no zero absoluto. Que viagem é essa? Legal, gente? Bom. Eu preciso fazer algumas contas aqui, senão eu sei que tem uma menina aí nessa turma que ela vai chorar. Ai, adoro fazer conta, adoro fazer conta. Ah, não posso falar o nome, né? Lavínia. Não posso falar o nome. Mas, enfim. 15 minutinhos. O que a gente vai fazer agora? Eu falo muito, eu acho. Acho que não vai dar certo esse RDE, não, gente. O que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer conversão entre escalas termométricas. Tá legal? Como é que eu vou. Ah, só ressaltar aqui. Eu pulei o slide aqui, né? Na escala Kelvin, então, a água congela a 273 e ferve a 373. Tá? O que o Kelvin fez foi manter a proporcionalidade de 1 grau com a escala Celsius. Então, ela também é uma escala centígrada. Ó, entre o ponto de fusão e de ebulição da água, tem 100 graus. Então, por isso é fácil converter de Celsius para Kelvin. Por quê? Porque 1 Celsius é 1 Kelvin. Não está entendendo nada que eu estou falando? Olha só. Entre o ponto de fusão e ebulição da água, os dois têm 100 graus. O que quer dizer o seguinte, que 0 Celsius é 273 Kelvin. 1 Celsius é quanto? 274 Kelvin. 2 é 275. 3, 274. Simples assim. Tá? Eu sei que você está vendo aí no slide o valor de 273,15. Claro, gente, que a gente aproxima para 273. A gente não usa esse valor. Tá bom? Então, a conversão entre a escala Kelvin e Celsius é muito simples de fazer, porque elas são escalas proporcionais. Tá? Para fazer a conversão entre a escala Kelvin e Fahrenheit, não são proporcionais, então eu tenho que corrigir a proporcionalidade dela matematicamente. Tá? Então, talvez você não vai entender muito bem a matemática que eu vou fazer aqui, mas na boa também não é tão importante você entender a matemática, né? Por que eu estou fazendo isso. Mas é uma coisa simples de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dois intervalos correspondentes, ó, esse intervalo aqui e esse aqui, e vou dividir pelo intervalo entre o ponto de fusão e de ebulição da água. E eu vou igualar. Quando eu estou igualando, eu estou encontrando a proporcionalidade entre essas escalas. Certo? Ó, quem que é esse intervalo aqui que está em azul? Quantos graus eu tenho aqui? TC menos zero. Quem é TC? Eu não sei, eu estou fazendo de uma forma algébrica, genérica, né? Tá? Dividido por... Quantos graus eu tenho aqui? 100 menos zero. Igual. Estou igualando, por quê? Para garantir a proporcionalidade entre as escalas. Esse intervalo aqui é TF menos 32, para saber quantos graus tem ali. Claro que o zero eu não precisava pôr, né, professor? Claro que não, né? Não precisava. Aqui embaixo também não, né? Claro que não. Você já sabe que aqui tem TC graus, por quê? Porque ele começou no zero. E aqui tem 100, porque ele começou no zero. Mas aqui não. Só para manter a forma, estou fazendo dessa forma. E quantos graus tem aqui? 212 menos 32. Quando você está fazendo isso, matematicamente você está encontrando uma regra de proporção entre as escalas. Tá? Claro, posso cortar. Então vai ficar assim. TC sobre 100 é igual a TF. TF vocês estão ligados que é temperatura em Fahrenheit. TC é temperaturas em Celsius. Tá? 212 menos 32, eu já falei anteriormente, dá 180. Pronto, eu encontrei a proporção entre as escalas. Tá? Essa é a equação da proporção entre as escalas. Claro, para não trabalhar com um número grande, com 100 e 180, eu vou simplificar os denominadores, dividindo os dois por um denominador comum. O maior que eu posso encontrar, para que eles fiquem menores, é o 20. Dividindo 100 por 20, fica 5. E dividindo 180 por 20, fica 9. Então, toda vez que eu quiser fazer a conversão entre as escalas, Celsius e Fahrenheit, eu vou usar essa equação aí. TC sobre 5 é igual a TF menos 39. Você vai ter 1
e vai encontrar o outro. Ou vai ter o outro e vai encontrar um. Simples, né, gente? Ah, professor, não entendi nada, meu Deus do céu. Fração, blá, blá, blá. Ah, gente, peraí, né? Vocês estão no terceiro ano da melhor escola do sul do mundo, né? Já não precisam mais sofrer por causa disso. Quer ver como é simples essa bobagem? Aqui tem um slide, né, também feito, que eu deixei para vocês, tá? Olha só, o exercício vestibular do Mackenzie, uma das mais conceituadas universidades privadas de São Paulo, hein? Olha só como é fácil. Uma pessoa mediu a temperatura no seu corpo utilizando um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a, não sei, deve ser alguma dessas aí, mas não sei qual é. Então, o que a gente vai fazer? Gente, não tem nem muito o que pensar nisso aqui, ó. Ele vai te dar um e vai pedir o outro. Tá? Quem que ele deu? Temperatura em Fahrenheit. Então lembra lá do meu livro? Ninguém baixou, né? 7 passos para a resolução do problema. Você lê o problema, escolhe a equação, anota os dados, substitui. Vamos substituir. Lembra que isso é o TF, ó. Vamos pôr aqui. T sobre 5 é 97,7 menos 32. Tudo isso dividido por 9. Tá? 97,7 menos 32 vai dar 65, né? 0,7. 65,7 dividido por 9, fazendo a conta de cabeça aqui, ó, para vocês, vai dar 7,3, tá? Então a gente vai encontrar, eu vou fazer no próximo slide, deixar mais organizado. Então a gente vai encontrar 65,7 dividido por 9, isso é igual a 7,3. E agora, para isolar a temperatura em Celsius, eu vou passar o quê? O 5 que está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando, fica 7,3 vezes 5. 7 vezes 5, 35. 0,3, 3 vezes 5, 18, mais 1,8, 36,8. Certo? Nem doeu, né? Ah, professor, muito fácil, gostei, gostou, né? Ah, então. A conversão entre a escala Celsius e Kelvin, eu já adiantei para vocês, é mais fácil ainda. Por quê? Porque elas são escalas proporcionais. Se eu pedisse, eu tenho certeza que você ia conseguir fazer sem eu dar equação nenhuma. Por quê? O 0 Kelvin é 270, o 0 Celsius 273, o 1 274, o 2 275, o 3 276 e assim por diante. Ou seja, é só pegar o valor e somar 273. É ou não é? É, pô. É, pô. Como diria o Steve Jobs. É, pô. É, caramba. Olha só. Mas só para mostrar para vocês que aquela ideia de garantir a proporcionalidade na matemática, garantir a proporcionalidade que eu fiz ali, faz sentido? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um intervalo aqui, ó. TC, temperatura em Celsius, e o seu correspondente em Kelvin, TK. Vou pegar esse intervalo, dividir por todo esse, e igualar com a divisão entre esse intervalo e todo esse. A do Celsius a gente já sabe como é que fica, né, meu truta? T menos C, TC menos 0, 100 menos 0. E a do Kelvin? Então vai ficar TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Claro que dá 100 também, né? Então olha que moleza, Tereza. Fica assim. Aliás, vamos já cortar esse zero? Posso? Vocês deixam? Cortei o zero, tá? TC sobre 100 igual TK menos 273 sobre 100. Denominadores iguais, dos dois lados do sinal de igual, que os dois têm o mesmo denominador. Tchaca, tchaca. Papapi, papapá, já era. Cheguei na equação. TC é igual TK menos 273. Ou você pode então inverter essa parada aqui, TK é TC mais 273. Também é a mesma coisa, né, amigo? Em Little Friends. Ó, tá aí também a equação para você, um slide com a resolução feita bonitinho, né? Que a minha letra não tá rolando em desenhar na tela. Eu quero um quadro, um giz. Bom, olha só.
Federal Fluminense, professor, no exercício da Federal Fluminense e da segunda fase, hein? Olha só como a gente é batuta. Somos batutas. Quando se deseja realizar o experimento a baixas temperaturas, estou lendo já o exercício, tá? É muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante. Refrigerante não é aquele de bebê, não, é um líquido refrigerante. Pois seu ponto normal de ebulição, o nitrogênio líquido, ele ferve a menos 196 graus Celsius. Faltou o grau aqui em Federal Fluminense. Aliás, no Celsius, gente, no Kelvin, não usa grau e nem fala grau. Fala só Kelvin, tá? Olha ali para as respostas. No Celsius e no Fahrenheit tem que usar. Na escala Kelvin, essa temperatura vale. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Converter. Opa, dei um zoom aqui. Então, eu li o meu problema, vou escolher minha equação. Claro, eu vou usar a super equação. Nossa, mas que equação, hein? Opa, que é menos. Essa é difícil, hein? Esse aqui, 3 físicos morreram tentando desenvolver essa equação. 1 minuto de silêncio em homenagem a eles. Eu tenho a temperatura em Celsius, vou substituir. Menos 196. Professor, tem que pôr menos. Não precisa não. Pra quê? Hã? Claro, né, amigo? Claro, né, amigo? Lembra que eu dizia, não despreze o menos. Menos também. Hashtag sinal de menos também é sinal. Por isso que ele é tão negativo. Vocês desprezam ele. Bom, vou isolar minha incógnita, né? Que é o que a gente faz. Como é que o matemático come cheeseburger? Isolando o X. É o que a gente faz. Isolar a incógnita. Quem é incógnita? TK. Pego esse menos 273, está subtraindo. Eu vou para o outro lado somando. Então fica menos. Caiu 2 aqui, 32 lá. Isso vai dar. Deixa eu fazer a soma aqui. Vai dar 100 de 73. Daí você tira 93, tira 90, fica 80 e 82, tira 77. Kelvin. E não graus Kelvin, tá? 77. Kelvin. Kelvin! Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto? Só alegria, Maria? É isso aí, meu irmão. Bom, e, professor, a escala entre Celsius e Fahrenheit, Kelvin e Fahrenheit? A relação entre Kelvin e Fahrenheit, você vai fazer da mesma forma, né? Podia até deixar aí para vocês fazerem em casa, mas é a mesma coisa, ó. Você pega esse intervalo, divide por esse, igual a esse intervalo, divide por esse. Professor, que intervalo é esse que você pegou? Um intervalo genérico. Você só tem que pegar temperaturas equivalentes, né? Então, na mesma linha do termômetro ali. E aí você faz tudo aquilo que você fez anteriormente nos outros. Eu nem tenho slide para fazer tudo isso aqui. Ó, vou fazer aqui, tá? Depois a gente faz esse exercício. Então, você faz tudo aquilo que você fez nos outros e você vai encontrar. Já sabe, né, que o do Fahrenheit é TF menos 32 sobre 212 menos 32. Se quiser, já podia colocar o 180. E o do Kelvin é TK menos 273 dividido por 373 menos 273, que isso aqui dá 100, vamos lá, que dá 180, aqui dá 180. Meu lanchinho, vou comer. Aqui dá 100. Cheguei na equação, linda, maravilhosa. Claro, vou simplificar, dividindo os dois denominadores dos dois lados, sinal de igual por 20. Eu vou chegar TF menos 32 sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 9. Tá legal? Então, é o seguinte, gente. Aí, talvez alguém já tenha se perguntado isso. Falta 1 minuto, preciso fazer a chamada. Não vai dar tempo de fazer o exercício, tá? Talvez alguém já tenha se perguntado isso. Mas, professor, eu posso, se eu tiver que converter de Fahrenheit para Kelvin, eu posso primeiro converter para Celsius? Pode. Ou de Fahrenheit para Kelvin. Posso primeiro converter de Kelvin para Celsius e depois pular para Fahrenheit? Pode. Você pode primeiro usar
essa equação aqui, passar de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, e depois usar essa equação aqui. Inclusive, minha sugestão para vocês é, faça em duas partes. Não, aqui o exercício 3, que eu não vou poder fazer, gosto de terminar depois do horário. Federal do Ceará, hein? Temperatura de determinada substância é 50 Fahrenheit. Qual a temperatura absoluta em Kelvin? Você pode usar essa equação aqui, ó. Joga o 50 aqui, menos 32, divide por 9, mas aí você tem que multiplicar cruzado. Tem uma chance maior de você errar, eu acho. Você pode pegar essa temperatura de 50 Fahrenheit, converter para Celsius, como nós aprendemos aqui, tá? E depois converter para Kelvin, que é a coisa mais fácil que tem no universo, né? É só somar 273. Tá certo?